Ela chegou de Uber às 3 da tarde, segurando a mão de um cara que eu nunca tinha visto na vida. Sorriso largo, blusa decotada, aquela maquiagem caprichada que ela só usava em ocasiões especiais. O cheiro de perfume importado invadiu o quintal antes mesmo dela pisar no portão. Minha sogra olhou com aquela cara de aprovação. Minha mãe franziu a testa. Eu estava virando a picanha na churrasqueira, suor escorrendo pela testa por causa do calor de 40 graus que fazia naquele domingo de novembro em Ribeirão Preto. Ela veio até mim, toda solta, e disse: "Amor, esse é o Marcos, colega do trabalho. Tá passando por um divórcio complicado, achei que seria legal ele conhecer gente boa, distrair a cabeça." Eu limpei a mão na bermuda e estendi pro cara. Aperto firme. Ele tinha uns 35 anos, camisa polo azul marinho, relógio que parecia caro demais para quem tá passando por dificuldades. Sorriu com dentes brancos demais. "Prazer, brother. A Camila fala muito bem de você." Camila, minha esposa. 6 anos de casamento, 2 de namoro antes disso. 8 anos da minha vida olhando para mim com olhos que eu achava que eram só meus. Marcos não perdeu tempo em se sentir o dono do pedaço. Enquanto eu voltava para a churrasqueira, ouvi ele comentando alto sobre a estrutura da varanda. "Legal esse telhado, brother, mas se fosse na minha casa, eu teria usado madeira garapeira, não essa aqui. Dura mais e dá um acabamento mais refinado." Eu trinquei os dentes. A madeira que eu usei era IP tratado, de primeira linha. Mas antes que eu pudesse responder, Camila entrou na conversa, colocando a mão no ombro dele. "Ai, amor, o Marcos entende tudo de obra. Você devia pegar umas dicas com ele. Às vezes a gente faz as coisas sozinho para economizar e não fica tão bom, né?" Aquilo foi um soco no estômago. Ela sabia que eu tinha virado noites e finais de semana construindo aquilo com meu próprio suor. E agora, na frente de um estranho, ela diminuía meu esforço para exaltar o conhecimento dele. Engoli a resposta a seco. Não era hora. Ainda. O churrasco estava bombando. Meu tio Renato comandava o som, tocando aquele sertanejo raiz que ele ama. Minha prima Jéssica cuidava das crianças na piscina inflável. O pessoal do trabalho da minha mãe, os vizinhos, a família toda. Umas 40 pessoas espalhadas pelo quintal da casa que eu mesmo tinha reformado. Paguei pedreiro, comprei material, passei 3 meses de sábado e domingo quebrando azulejo velho para deixar tudo bonito. A churrasqueira de tijolinho que eu construí com minhas próprias mãos estava funcionando perfeitamente. Linguiça, costela, fraldinha, picanha. Farofa da minha mãe. Vinagrete. Cerveja Brahma gelada no isopor. Um domingo normal. Um domingo que deveria ser perfeito. Só que tinha algo errado. Eu sentia no estômago. Aquela sensação que você tem quando acorda de madrugada e sabe que esqueceu o fogão ligado, sabe? Um alarme silencioso tocando dentro do peito. Camila não parava perto de mim. Ficava circulando com o Marcos, apresentando ele para todo mundo. "Esse é o Marcos, colega do escritório. Marcos, esse é meu cunhado. Vem cá, Marcos, experimenta a farofa, é sensacional." Ela ria alto demais. Tocava o braço dele quando falava. Aquele toque que parece inocente, mas demora meio segundo a mais. Eu conheço aquele toque. Era o mesmo que ela usava comigo quando a gente estava começando a namorar lá em 2016, numa festa de São João que teve no clube. Foi nesse momento que minha sogra, Dona Marta, encostou no balcão da churrasqueira. Ela segurava uma taça de vinho e olhava na direção deles com um sorriso bobo. Simpático esse rapaz, né? O Marcos, bem afeiçoado, educado. Eu continuei cortando a carne com um pouco mais de força do que o necessário. "É, parece ser", resmunguei. Ela baixou o tom de voz como se fosse me dar um conselho de mãe. "Sabe, genro, a Camila anda tão estressada ultimamente no trabalho. Acho que ter um amigo assim lá dentro fez bem para ela." Ela voltou a sorrir, a se arrumar mais. "Você tem andado muito focado nessas obras da casa, no seu trabalho. Mulher precisa de atenção, de novidade." Eu parei a faca no ar e olhei para ela, incrédulo. A própria mãe dela estava ali, na minha frente, justificando a empolgação da filha com outro homem e pior, insinuando que a culpa era minha por trabalhar demais para dar conforto para elas. Respirei fundo para não ser mal educado.
Vou tentar dar mais atenção, dona Marta, disse, sentindo o gosto amargo da ironia na boca. Virei a carne. A fumaça subia e ardia aos olhos. Meu primo Léo se aproximou com 2 latas de cerveja. E aí, mano, tá de boa? Léo tem 28 anos, trabalha com TI, é discreto, observador. Aquele tipo de cara que repara nas coisas. Tô tranquilo, respondi. Mas não tava. Léo olhou pro lado, onde Camila mostrava o jardim pro Marcos. Ela tocou as flores que eu tinha plantado mês passado. Rosas vermelhas. Comprei as mudas na Hortimix, paguei R$120. Ela apontava e sorria. Marcos sorria de volta. Irmão, Léo falou baixo. Não querendo me meter, mas... Quem é aquele cara? Colega do trabalho dela, tá passando por um divórcio. Léo tomou um gole da cerveja. Entendi. Mas pelo tom, ele não acreditou em nada. Peguei meu celular para checar as horas. 3h40. A carne ainda precisava de uns 20 minutos. Tinha uma notificação no WhatsApp. Grupo da família. Ignorei. Mais notificações começaram a aparecer. 3, 4, 5 mensagens. Estranhei. Abri o grupo. Era meu primo Rodrigo, irmão do Léo, que não tinha podido vir no churrasco porque estava trabalhando. Rodrigo é motorista de aplicativo. Roda a cidade inteira. A primeira mensagem era só, cara. A segunda, você tá aí? A terceira era uma foto. Se você não aceita deslealdade e acredita que o mundo dá voltas, clica no gostei agora para fortalecer nossa comunidade. Demorei 3 segundos para processar o que eu estava vendo. A imagem tinha sido tirada de longe, meio tremida, mas dava para ver perfeitamente. Um estacionamento, noite, postes de luz amarela e 2 corpos encostados num carro. Um Civic prata, o mesmo carro que Camila dirigia. Ela de costas, apoiada no capô. Um homem na frente dela, as mãos dele na cintura dela, os rostos colados. Um beijo. Não era um beijo rápido, educado. Era um beijo de quem tá com fome. A data no canto da foto. Ontem, sábado, 23h47. Rodrigo mandou mais uma mensagem. Mano, eu rodo naquele ponto do shopping todo sábado. Vi ela entrando no carro desse cara. Achei estranho, cancelei a corrida que eu tinha aceitado e segui eles discretamente. Eles pararam nesse estacionamento escuro. Esperei o momento certo para tirar a foto. Não queria te falar sem provas, mas quando soube que esse desgraçado estava aí na sua casa comendo sua carne, não aguentei. Minha mão tremeu, não de nervoso, de raiva, mas uma raiva fria, gelada. Aquela raiva que não grita, que não quebra copo, que não faz escândalo, a raiva que pensa, que calcula, que espera o momento certo. Guardei o celular no bolso. Virei a picanha. O Léo tinha visto minha cara mudar. Tudo certo? Tudo, respondi. Peguei a espátula e fingi que estava concentrado na carne, mas minha cabeça já estava trabalhando em outra frequência. Eu olhei para o quintal. Camila estava sentada numa cadeira de plástico branca ao lado do Marcos. Ela segurava um copo de caipirinha. Eles conversavam baixo, ela ria. Ele inclinava o corpo para perto dela. Minha sogra passou e fez um comentário que eu não ouvi, mas que os dois acharam engraçado. Aquilo estava acontecendo na minha frente, na frente da minha família, na minha casa, no churrasco que eu paguei, a carne que eu estava assando, a cerveja que eu comprei no atacado da tenda, R$300 de mercado, 50 quilos de gelo, copos descartáveis, guardanapos, carvão, sal grosso. Léo tocou meu ombro. Sério, mano. O que foi? Mostrei o celular para ele. Vi a expressão dele mudar do neutro pro choque, do choque pra raiva. Caralho! Ele olhou pro lado onde Camila e Marcos conversavam. Ela trouxe o cara aqui, na tua casa, na frente de todo mundo? Trouxe. Léo cerrou os dentes. E agora? Vai meter a porrada nele? Vai expulsar ela? Pensei rápido. Fazer escândalo agora seria entregar o jogo. Ela ia chorar, ia inventar desculpa, ia virar a vítima. A família ia ficar dividida. Ia ter gente defendendo ela, dizendo que não é assim tão simples, que casamento tem 2 versões. Não, eu precisava de prova pública, inegável, que deixasse todo mundo sem argumento. Léo, falei baixo. Preciso da tua ajuda. Você mexe com informática, certo? Sim. Tem como conectar meu celular na TV da área?
Tínhamos instalado uma Smart TV de 50 polegadas na área coberta do quintal para a família assistir jogo. Tava lá, pendurada, conectada na internet. Léo entendeu na hora. Um sorriso fino apareceu no canto da boca dele. Tem sim, deixa comigo. Tirei a carne da grelha. Picanha perfeita. Mal passada do jeito que todo mundo gosta. Coloquei numa travessa. A carne tá pronta, gritei. O pessoal veio chegando, pegando pratos e servindo. Camila veio também, puxando o Marcos pela mão. Marcos, você vai amar essa picanha. Meu marido é mestre na churrasqueira. Marido. Ela disse marido com a mesma naturalidade de quem pede sal. Nossa, brother, tá com uma cara ótima, no Marcos falou pegando um pedaço. Valeu, respondi. Olhei nos olhos dele. Ele sustentou o olhar, tranquilo. Sem culpa, sem vergonha, cínico, achando que eu era trouxa. O churrasco seguiu. Conversas, risadas, criança correndo, música. Minha mãe comentou que a farofa tava uma delícia. Meu tio Renato contou piada velha que todo mundo já conhecia, mas riu mesmo assim. Camila e Marcos sentaram numa mesa, lado a lado. Ela cortava a carne dele. Ele agradecia. Minha sogra sentou na frente deles e começou a puxar assunto. Então, Marcos, você trabalha com o quê? Sou gerente comercial. Trabalho com a Camila faz uns 6 meses. 6 meses. 6 meses que esse cara estava na vida dela e eu não sabia. Ou melhor, eu até sabia que existia um Marcos no trabalho dela. Ela mencionava. O Marcos fechou um contrato grande hoje. O Marcos vai viajar para São Paulo semana que vem. Mas era sempre casual, como se ele fosse só mais um colega. Um nome qualquer. Léo se aproximou discreto. Pronto, tá conectado. Teu celular tá espelhando na TV. É só você dar play em qualquer coisa. Obrigado, mano. Fui até a churrasqueira. Peguei meu celular, abri a galeria, salvei a foto que o Rodrigo tinha mandado. Olhei para a imagem de novo. Camila e Marcos. Estacionamento. Beijo. Ontem à noite. Enquanto eu estava em casa e assistindo futebol, achando que ela estava no happy hour com as amigas do escritório. Essa foi a desculpa dela. Ela chegou em casa meia-noite, cheirando a perfume masculino. Eu comentei. Ela disse que tinha abraçado o pessoal, que estava cheio de gente, que era normal. Eu acreditei. Eu acreditei porque eu confiava nela. Porque quando você ama alguém de verdade, você não fica procurando pelo em ovo. Você dá o benefício da dúvida. Você acredita. Mas ali, naquele domingo quente de novembro, com o sol ainda forte às 4 da tarde, eu via tudo diferente. Cada gesto dela ganhava um novo significado. O jeito que ela arrumou o cabelo antes de sair de casa. O batom vermelho que ela raramente usava. O vestido florido que marcava o corpo. Ela não se arrumou para mim. Ela se arrumou para ele. Pro Marcos. Pro amante que ela teve a audácia de trazer para dentro da minha casa. Para conhecer a minha família. Para comer a carne que eu assava. Para beber a cerveja que eu paguei. Minha mãe se aproximou. Filho, tá tudo bem? Você tá com uma cara estranha. Tô ótimo, mãe, só o calor. Ela não pareceu convencida, mas não insistiu. Foi buscar mais gelo. Eu fiquei ali, parado, observando. Camila levantou da cadeira. Ela e o Marcos foram até o fundo do quintal, perto das roseiras. Longe do pessoal. Conversavam baixo. Ela deu risada e jogou a cabeça para trás, daquele jeito teatral que ela faz quando quer impressionar alguém. Ele colocou a mão na cintura dela. Rápido, sutil. Mas eu vi. Todo mundo podia ver se prestasse atenção. Mas ninguém prestava. Por que prestariam? Ela era minha esposa. Ela jamais faria uma coisa dessas. Não na frente de todo mundo. Não na casa do próprio marido. Só que ela fez. E estava fazendo. E achava que era esperta o suficiente para eu não perceber. Ou talvez ela nem ligasse mais. Talvez ela tivesse tão segura do controle que tinha sobre mim que achava que podia fazer qualquer coisa. Afinal, eu nunca fui de dar escândalo. Nunca fui de brigar por besteira. Sempre fui o cara tranquilo, parceiro, que relevava as coisas. Não vale a pena brigar, eu dizia. Casamento é sobre escolher suas batalhas. Mas isso não era uma batalha pequena. Isso era a guerra. Meu tio Renato aumentou o volume do som, começou a tocar Evidências do Chitãozinho em Chororó. O pessoal cantou junto, aquela coisa de domingo em família.
Eu peguei outra cerveja. Abri. Bebi metade de um gole só. O líquido gelado desceu queimando. Eu não estava com sede. Estava com ódio. Mas precisava manter a calma. Precisava esperar o momento certo. Camila voltou da roseira com o Marcos. Ela estava vermelha. Não de vergonha, de excitação. Os olhos brilhando. Ela passou por mim sem olhar direito e foi até a mesa de sobremesas pegar um pedaço de bolo. O Marcos foi atrás. Minha sogra também estava por ali. Camila, querida, esse bolo tá divino. Você que fez? Não, sogra. Comprei na confeitaria da Avenida Presidente Vargas. Não tive tempo de fazer. Não teve tempo porque passou o sábado com o Marcos. Provavelmente saíram para almoçar. Talvez um motel. Talvez a casa dele. Ou a dela. Nossa casa. A casa que eu pago. Financiamento de R$200 mil no Itaú. 30 anos. Prestação de 1.200 por mês. Saindo do meu salário de engenheiro civil. Trabalhando em obra, debaixo de sol, ganhando 4.500 por mês. Enquanto ela ganha 3.000 como assistente comercial e gasta com roupa, salão, restaurante. Amor, ela me chamou. Virei. Ela estava com um pedaço de bolo no garfo estendendo para mim. Prova, tá maravilhoso. Olhei para ela, pro sorriso falso, pros olhos que já não me viam como marido, mas como idiota. Como o trouxa que paga as contas enquanto ela se diverte. Peguei o garfo da mão dela. Comi o bolo, chocolate, doce demais, enjoativo. Tá bom, falei. Só bom? Ela fez biquinho. Eu achei incrível. Você tem paladar para doce mesmo, respondi. Ela não entendeu a ironia. 5:30 da tarde. O sol começava a amarelar. Aquele tom dourado de fim de tarde. O pessoal estava mais solto. Cerveja fazendo efeito. As crianças cansadas, algumas já dormindo no colo das mães. Meu tio Renato sentou ao lado do Marcos. E aí, rapaz? Gostou do churrasco? Demais, seu Renato. Não como uma carne dessa faz tempo. O menino tem mão boa na churrasqueira. Aprende comigo desde pequeno. Meu tio deu uma risada orgulhosa. Ele sempre me tratou como filho. Me ensinou a fazer churrasco quando eu tinha 12 anos. Tem que saber virar a carne na hora certa, ele dizia. Se não queima por fora e fica crua por dentro. Igual casamento, pensei. Parece perfeito por fora, mas por dentro tá podre. Camila sentou ao meu lado. Coisa rara. Ela não sentava perto de mim fazia semanas. Sempre com desculpa, cansada, com dor de cabeça, com trabalho para fazer. Mas ali, na frente de todo mundo, ela encenou a esposa perfeita. Encostou a cabeça no meu ombro. Tá gostoso, né? Esse churrasquinho em família. Tá, respondi, seco. Ela não percebeu. Ou fingiu que não percebeu. Obrigada por organizar tudo, você é incrível. Incrível trouxa, ela quis dizer. Eu queria saber o que você faria no meu lugar. Teria explodido ali mesmo ou esperado? Me conta nos comentários. Decidi que era hora. 6 horas da tarde. A luz natural começando a escurecer. Perfeito para acender a TV e todo mundo ver bem. Levantei. Pessoal, atenção! Falei alto. O som foi abaixado. As conversas pararam. Todos olharam para mim. Uns 30 e poucos pares de olhos. Família, amigos, vizinhos e os dois. Camila e Marcos. Ela sorria, esperando algum brinde bobo, alguma gracinha de marido apaixonado. Quero agradecer a presença de todos aqui. É muito bom ter a família reunida, né? Palmas esparsas. Meu tio Renato gritou. Isso aí, sobrinho. Continuei. E hoje tem uma pessoa especial aqui, um convidado novo, o Marcos. Apontei para ele. Marcos sorriu sem graça, acenando. Camila olhou para mim com orgulho. Achou que eu ia elogiar o novo amigo. A Camila trouxe ele aqui porque, segundo ela, ele está passando por um momento difícil, um divórcio complicado, e ela quis que ele conhecesse gente boa, pessoas de verdade, de família. Fiz uma pausa. Então eu pensei, vou mostrar para todo mundo aqui quem o Marcos realmente é. Peguei meu celular. Léo, que estava do meu lado, sorriu discreto. Ele sabia o que vinha, dei play na foto. A imagem explodiu na TV de 50 polegadas. Estacionamento, noite. Camila encostada no carro, Marcos beijando ela. A data no canto.
Ontem, 23h47. O silêncio que caiu foi pesado, denso. Dava para ouvir o vento nas folhas das árvores, o latido distante de um cachorro na rua de cima, uma criança chorando baixinho. Nada mais. Todo mundo olhava para a TV. Depois para mim, depois para Camila, depois para o Marcos. Camila ficou branca. Não aquele branco de susto, aquele branco de quem viu a vida acabar em 3 segundos. A boca abriu, mas não saiu som. Os olhos arregalados, a mão tremendo, quase derrubando o copo de caipirinha. Marcos levantou da cadeira. A cara de pau dele derreteu. Ele olhou para o lado, procurando a saída. Eu preciso ir, gaguejou. Precisa mesmo, respondi. E leva a Camila junto. Minha sogra levantou. O que é isso? O que está acontecendo? Minha mãe colocou a mão na boca. Meu tio Renato olhou para a TV, depois para Camila e depois para mim. Filho da puta, murmurou. Não sei se falou do Marcos ou da Camila. Camila finalmente achou a voz. Amor, eu posso explicar. Explicar? Cortei. É explicar o quê? Que você trouxe seu amante aqui na minha casa, na frente da minha família, achando que eu era burro o suficiente para não perceber? Não é o que você está pensando, ela gritou, a voz fina, desesperada. A foto tá aí, Camila, com data, horário e tudo. Ontem você disse que estava no happy hour com as amigas. Ontem você voltou para casa meia-noite cheirando a perfume de homem. E eu, idiota, acreditei em você. Marcos tentou falar. Cara, olha, foi um erro, a gente o quê? Avancei nele. Léo segurou meu braço. Calma, mano, ele não vale a pena. Marcos deu 2 passos para trás. Covarde. Eu vou embora. Vai mesmo, respondi. E não volta nunca mais. Se eu te ver perto da minha casa, perto de mim, perto da minha família, eu não respondo por mim. Ele praticamente correu. Chamou um Uber ali mesmo, tremendo enquanto mexia no celular. Ficou parado na calçada, esperando o carro chegar. Ninguém falou nada. Todo mundo só olhava. Camila começou a chorar. Lágrimas falsas, dramáticas. Por favor, amor. Foi um momento de fraqueza. Eu te amo. Você sabe que eu te amo. Se você me amasse, não tinha beijado outro homem. Se você me amasse, não tinha trazido ele aqui. Se você me amasse, não tinha feito eu de palhaço na frente de todo mundo. Ela tentou me tocar. Eu desviei. Não encosta em mim. Minha sogra tentou intervir. Calma, vamos conversar. Casamento é assim mesmo, tem altos e baixos. Olhei para ela. Com todo respeito, dona Marta, mas a senhora viu a foto. Não tem altos e baixos que justifique traição. Minha sogra ficou sem resposta. Camila se ajoelhou. No meio do quintal, na frente de todo mundo. Eu te imploro. Me dá uma chance. Eu erro. Eu vou terminar com ele. Eu vou mudar. Eu juro. Você vai terminar com ele? Ri sem humor. Camila, você não entendeu ainda. Quem terminou aqui fui eu, com você. Pega suas coisas e sai da minha casa. Essa casa é minha também, ela berrou, a máscara caindo de vez. Ah, é? Então me mostra o comprovante de pagamento do financiamento. Me mostra uma conta que você pagou. A entrada da casa saiu da herança que meu pai deixou. 30 mil reais. Você não colocou 1 centavo. As prestações saem da minha conta. Então não, Camila, essa casa não é sua, é minha. Ela ficou em silêncio. Depois levantou, limpou as lágrimas e me olhou com ódio. Você vai se arrepender disso. A única coisa que eu me arrependo é de ter perdido 8 anos da minha vida com você. Ela saiu. Pegou a bolsa e saiu. Nem chamou Uber. Saiu andando pela rua, de salto alto, debaixo do sol que ainda queimava. Minha sogra foi atrás. Camila, espera. Mas ela não esperou. O Uber do Marcos chegou, ele entrou sem olhar para trás. O carro saiu em silêncio, e o churrasco acabou. As pessoas começaram a ir embora, algumas me abraçaram. Você fez certo, meu tio Renato disse. Homem tem que ter dignidade. Minha mãe chorou. Eu nunca gostei dela, sempre achei que ela não te valorizava. Léo bateu no meu ombro. Precisar de algo, tamo junto. Rodrigo mandou mensagem. Viu o que você fez, a cidade inteira vai saber. Ela não vai ter cara para aparecer em lugar nenhum. Fiquei sozinho no quintal.
Já era noite. As luzes do poste amarelavam a churrasqueira. Ainda tinha carne. Ainda tinha cerveja. Sentei numa cadeira. Abri uma lata, bebi devagar. Não sentia vitória. Não sentia tristeza. Sentia um vazio estranho, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. Mas era uma parte podre. Uma parte que precisava sair. Melhor sentir o vazio agora do que a dor para sempre. Quando o último convidado saiu e o portão bateu, o silêncio que tomou conta da casa era ensurdecedor. Mas não era ruim. Era paz. Uma paz pesada, mas necessária. Fui até o quarto que dividíamos. O cheiro do perfume dela ainda estava lá, impregnado nos lençóis, pairando no ar como um fantasma. Não consegui ficar ali. Fui até o guarda-roupa e comecei a tirar tudo. Vestidos, sapatos, bolsas, maquiagem. Não joguei pela janela como nos filmes. Fiz com calma, metodicamente. Dobrei cada peça e coloquei em sacos pretos de lixo reforçados. Eram as memórias de 6 anos sendo empacotadas. A cada peça que eu guardava, parecia que um peso saía das minhas costas. Levei os 10 sacos para a garagem e deixei num canto. Naquela noite, tomei um banho demorado, esfregando a pele como se quisesse tirar a sujeira daquela traição. E dormi no sofá da sala. Não conseguia deitar na cama onde ela dormiu mentindo para mim por tanto tempo. No dia seguinte, logo cedo, contratei um frete e mandei entregar os sacos na casa da mãe dela. Sem bilhete, sem aviso. Apenas devolvendo o problema para a origem. Nos dias seguintes, a história se espalhou. Ribeirão Preto não é uma cidade pequena, mas também não é São Paulo. Todo mundo conhece todo mundo. A família de Camila ficou sabendo. Os amigos dela ficaram sabendo. O trabalho ficou sabendo. Ela tentou controlar o estrago. Postou uma foto no Instagram chorando, com uma legenda sobre julgamentos e segundas chances. Mas os comentários foram brutais. As amigas que eu achava que iam defendê-la comentaram coisas como: fazer isso na casa do marido é muito baixo. E que falta de respeito. Ela apagou o post. Marcos foi demitido. A empresa onde eles trabalhavam descobriu que eles estavam tendo um caso durante o horário de expediente. Usavam salas de reunião vazias. Saíam para almoços de negócio, que duravam 3 horas. A gerente chamou os dois, mostrou os registros de ponto e mandou embora. Camila perdeu o emprego. Sem emprego, sem casa, sem marido. Ela tentou voltar. Me mandou mensagem. Dezenas. Me perdoa. Eu errei. Eu te amo. Vamos recomeçar. Bloqueei. Ela apareceu na porta de casa. Tocou a campainha às 7 da manhã, quando eu estava saindo para o trabalho. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Meu advogado vai entrar em contato com o seu. Que advogado? Eu não tenho dinheiro para advogado. Problema teu. Entrei com o pedido de divórcio. O advogado dela quis brigar por metade da casa, alegando que as parcelas foram pagas no casamento. A lei estava do lado dela nisso, mas eu tinha a carta na manga, o processo de danos morais e a exposição pública. Meu advogado foi claro com ela. Ou você assina abrindo mão da parte financiada e sai limpa, ou a gente joga tudo no ventilador, pede indenização, e essas fotos vão parar no processo público para todo futuro empregador ver. Com medo da vergonha eterna e de nunca mais arrumar emprego na cidade, ela assinou. Saiu sem nada. Não pela lei, mas pelo medo. 6 meses depois, eu estava bem. Reformei a casa de novo. Pintei as paredes. Troquei os móveis. Apaguei qualquer rastro dela. Conheci uma mulher. Júlia, professora de academia. 30 anos. Sorriso honesto. Sem joguinhos. Sem mentiras. A gente saiu para jantar. Ela pagou a metade da conta sem eu pedir. Gosto de ser independente, ela disse. Eu também, respondi. Nos demos bem. Começamos a namorar. Devagar, sem pressa, construindo algo real. Camila me viu com a Júlia uma vez, no shopping. Nós estávamos de mãos dadas, rindo de alguma bobagem. Camila estava sozinha, magra demais, olheiras, roupa amassada. Ela olhou para mim com uma mistura de raiva e arrependimento. Eu olhei de volta e não senti nada. Nem raiva, nem pena, nada.
Ela era uma estranha, alguém que cruzou meu caminho e ensinou uma lição valiosa. Nunca confie cegamente. Sempre observe, sempre questione. E quando descobrir a verdade, não hesite. Haja. Se essa história lavou sua alma, se inscreve no canal. Aqui a gente não aceita traição calado. Bem-vindo à Alcateia. A vida seguiu. Eu segui. E aprendi que respeito próprio não é negociável, que dignidade não tem preço, e que às vezes a melhor vingança não é fazer nada de violento ou ilegal. A melhor vingança é simplesmente expor a verdade e deixar as consequências naturais fazerem o trabalho. Camila destruiu a própria vida. Eu só acendi a luz para todo mundo ver quem ela realmente era. E isso, no fim das contas, valeu mais do que qualquer grito, qualquer briga, qualquer agressão. A verdade dói mais que qualquer soco. E a humilhação pública é pior que qualquer vingança privada. Hoje, quando olho para trás, eu vejo aquele domingo de novembro como um divisor de águas. O dia em que eu deixei de ser o cara que relevava tudo e virei o cara que se valoriza. O dia em que eu entendi que amor próprio é saber quando sair e que lealdade só faz sentido quando é recíproca. Camila me traiu, sim, mas ela me libertou. Libertou para eu encontrar alguém que me merecesse. Alguém que soubesse o valor de um homem de verdade. Alguém como a Júlia. E quanto ao Marcos, ouvi dizer que ele tentou voltar para a ex-esposa. Ela mandou ele se ferrar. Aparentemente, ela também descobriu outras traições. Ele está sozinho agora, morando num apartamento alugado, sem emprego fixo, fazendo bico. A vida cobra, sempre cobra. Pode demorar, mas cobra. E eu tô bem. Melhor do que nunca, na verdade. A casa é minha. A paz é minha. A vida é minha. E eu decidi que daqui para frente eu só divido ela com quem realmente merece. Com quem soma, com quem respeita, com quem ama de verdade. Porque eu mereço isso. Todo homem de bem merece isso. E se você está passando por algo parecido, saiba. Você também merece respeito. Você também merece lealdade. E se não está recebendo, é hora de agir. Com inteligência, com frieza, com estratégia. Mas é hora de agir. Porque aceitar menos do que você merece é se trair. E ninguém merece viver uma mentira. Ninguém.